Olá, pessoal! Então, vamos dar início aqui à nossa primeira aula sobre a ANOVA. Hoje nós vamos ver como é que a gente utiliza esse teste quando nós temos um delineamento do tipo inteiramente casualizado. Bom, a análise de variância, então, ela é um teste estatístico que visa principalmente, de uma maneira bem breve, verificar se existe diferença significativa entre médias de dois tratamentos ou mais, ou qualquer fator que a gente queira estar analisando aí. Então, o teste, ele vai verificar se a diferença que a gente consegue encontrar entre esses tratamentos, ela é realmente significante. A principal aplicação dela, então, é essa, comparar médias oriundas de grupos diferentes, que comumente a gente chama de tratamento, ok? Aí nós temos ali alguns exemplos. Para proceder à análise de variância de um delineamento inteiramente casualizado, então é necessário que a nossa variável de interesse ela atenda duas condições. Tenha distribuição normal e que as variâncias dos tratamentos sejam homogêneas. Porém, nesse momento, a gente não vai se preocupar com isso, tá? Existem testes que a gente faz que nos diz se essas duas condições estão satisfeitas. Porém, a partir daqui, nós vamos pressupor que sim, ok? Que os nossos dados têm distribuição normal, que as variâncias são homogêneas, então a gente pode trabalhar com a nossa análise de variância. Como ela é um teste estatístico, então nós temos a nossa hipótese nula e a alternativa. A hipótese nula, nesse caso, é de que os tratamentos têm o mesmo efeito, ok? Ou seja, qualquer um dos tratamentos que eu estou analisando, o efeito é o mesmo, não existe diferença significativa entre eles. E a alternativa é a de que pelo menos dois tratamentos se diferem entre si, ok? É importante destacar aqui que a análise de variância, ela nos mostra apenas se existe ou não diferença, mas ela não é sensível para nos dizer onde está essa diferença. Para isso, a gente vai precisar posteriormente de um outro teste. E para verificar, então, se a hipótese nula será rejeitada ou não, a gente completa um quadro de análise de variância. Até que a gente chegue em dois valores, nós fazemos o comparativo entre eles, e aí nós podemos dizer se a hipótese nula será rejeitada ou não. O quadro é esse aqui. Observem que, então, na primeira coluna nós temos a fonte de variação, que é o tratamento e o resíduo, o tratamento que nós estamos testando, e o resíduo que é o nosso erro. Então, como é um delineamento inteiramente casualizado, a gente assume que só há a interferência aí do tratamento. A segunda coluna é da soma dos quadrados. A terceira é dos graus de liberdade. Quarta coluna, os quadrados médios. E a quinta e a sexta coluna são os valores de F, o calculado e o tabelado, que é o que nós comparamos. Se o nosso F calculado for maior que o nosso F tabelado, nós podemos, então, rejeitar a hipótese nula. Em geral, a gente organiza o banco de dados seguindo um formato em que I serão os tratamentos e J as repetições. E a gente dispõe eles numa tabelinha mais ou menos assim. Então, observem que os tratamentos ocupam as colunas. Então, eu tenho, nesse caso, A tratamentos. E as repetições ocupam as linhas. Então, eu tenho B repetições. E na última linha, nós temos uma soma. Ou seja, é a soma das parcelas dentro de cada tratamento, ok? Então, eu somo todas as parcelas do tratamento 1, do 2, até o tratamento A. Tudo bem? Esse dado, posteriormente, será utilizado na nossa análise. E aí, para preencher aquele quadro da análise de variância, nós precisamos dos valores da soma dos quadrados, que vão ser utilizados para os próximos cálculos. Então, nós temos ali a soma dos quadrados totais, que é o somatório de IJ ao quadrado, que é pegar cada valor de cada parcela, elevar ao quadrado e somar no final, menos o somatório de IJ, tudo isso elevado ao quadrado. Aqui é o contrário, eu somo primeiro todos os valores das parcelas e depois o resultado eu elevo ao quadrado, dividido por A vezes B, que é número de tratamentos vezes número de parcela em cada tratamento. Na soma dos quadrados dos tratamentos, eu tenho a soma dos tratamentos ao quadrado. Então, é aquela soma lá da última linha, que eu falei para vocês fazerem na tabela, pega cada um daqueles valores, eleva ao quadrado e soma todos eles, ok? Dividido por B, que é a quantidade de parcelas. E a segunda parte da fórmula é exatamente igual à da anterior, da soma dos quadrados totais.
E por último, a soma dos quadrados dos resíduos, que basta a gente fazer o SQ total menos o SQ do tratamento, ok? E vamos a um exemplo para verificar então como que isso acontece na prática. Um pesquisador realizou um estudo para verificar qual posto de trabalho gerava mais satisfação para o funcionário. Para isso, durante um mês, 10 funcionários foram entrevistados. Ao final de um mês, os funcionários responderam um questionário em que eles geraram uma nota de bem-estar do funcionário. Isso, pessoal, para cada posto de trabalho. Então, pensem que eu tenho as 10 repetições, né? Só que esses 10 funcionários passaram por cada um dos 3 postos de trabalho, ok? Então, eles deram nota para os 3 postos de trabalho. Então, nós temos uma tabela mais ou menos assim. Observem lá, 3 tratamentos, 3 postos de trabalho e 10 repetições dentro de cada tratamento, as 10 notas. Então, como eu disse, o primeiro passo, então, é a gente fazer a soma dos tratamentos. Então, eu vou fazer a soma de cada uma dessas colunas, ok? Então, olha lá, a soma das notas do tratamento 1, que seria o posto de trabalho 1, dá 73, a soma do 2, 59 e a soma do 3, 86. Percebam que é visível uma diferença, por exemplo, entre o posto 2 e 3 bastante grande. Então, nós vamos fazer o nosso teste para verificar se essa variação, né, qualquer uma dessas variações que existem aí, são realmente significativas. Então, inicialmente, eu aconselho vocês a realizarem essas duas somas. Então, o somatório de IJ é o somatório de todas as parcelas, as 30, ok? Soma as 30 repetições que a gente tem ali, e a soma de todos eles, então, deu 218. No somatório de IJ ao quadrado é um pouquinho mais trabalhoso, porque você vai pegar cada um dos 30 valores, vai elevá-los ao quadrado separadamente, e o resultado dos 30 valores você soma. Então, nós teremos aí 1638. Agora, isso facilita um pouco na hora da gente aplicar na fórmula, ok? Então, pegando a fórmula da soma dos quadrados total. Então, ó, somatório de IJ ao quadrado, nós já fizemos, é 1638. Menos somatório de IJ, tudo isso está entre parênteses, elevado ao quadrado. O somatório IJ é 218, isso elevado ao quadrado, dividido por A vezes B. Tratamentos 3, repetições 10, 3 vezes 10. Resolvendo a potência, então nós chegamos em 47.524 dividido por 30, que dá 1.584,13. Então, nós temos que a soma dos quadrados total é aproximadamente 53,87. Soma dos quadrados dos tratamentos. Vamos lá. Então, lembra aqueles 3 valores que a gente somou lá embaixo? Tá aqui, soma dos tratamentos ao quadrado. Então, eu pego cada uma das 3 somas e elevo ao quadrado. E depois vou somar. Dividido por B, que é 10. Menos a segunda parte, que é igual da fórmula anterior. 218 ao quadrado dividido por 3 vezes 10. Resolvendo todas as potências e depois somando, nós chegamos em 16.206 dividido por 10, menos 47.524 dividido por 30. Isso nos dá 1.620,06 menos 1.584,13. Então, a soma dos quadrados dos tratamentos é 36,47. A soma dos quadrados do resíduo é mais simples. É o total menos o tratamento. Então, nós obtemos 17,4. Agora, vamos começar a montar o nosso quadro de análise de variância. Então, olha lá. Substituir na primeira coluna, ok? Os valores que eu encontrei. O tratamento, o resíduo e o total. Os graus de liberdade dependem de A e B. Então, A vale 3 e B 10. Substituir. Resolvendo as expressões, então, nós temos que o tratamento, o grau de liberdade é 2, do resíduo é 27 e o total é 29. Certo? Para fazer a quarta coluna, que é dos quadrados médios, ali está a formulazinha, soma dos quadrados do tratamento dividido por A menos 1. Mas ela é simples, se vocês observarem, basta eu pegar a segunda coluna e dividir pela terceira. Então fica 36,47 dividido por 2, 17,4 dividido por 27. Isso nos dá 18,24 e 0,64. O F calculado, então, são os quadrados médios do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, ou seja, 18,24 dividido por 0,64,
que nos dá como resposta 28,5. Agora o F da tabela. Já vou apresentar a tabela para vocês. Observem que ele depende de 3 valores: alfa, grau de liberdade do tratamento e grau de liberdade do resíduo. Como o enunciado não está falando nada, a gente vai padronizar que o alfa seja 5%, ok? Se mudar o alfa, a nossa tabela muda também. Vocês vão ver que a tabela que a gente utiliza é específica para 5%, ok? Nós temos para 10%, para 1%. Então, nosso alfa é 5%, grau de liberdade do tratamento é 2 e grau de liberdade do resíduo é 27. Está lá na sua terceira coluna, ok? Então, eu tenho essa situação. F é 5%, 2 e 27. A tabela F a 5% é essa aqui. Lembrando que essa é específica para 5% de nível de significância. Ou seja, o nosso errinho lá. Observem que na primeira linha tem vários valores. É ali que você procura o primeiro grau de liberdade, que é o 2. Então, você vai encontrar lá grau de liberdade 2. O segundo grau de liberdade é o 27. Você vai procurar aqui na primeira coluna. Então, eu vou lá no 27. Ok? Ligo os dois, eu acho como resposta 3,354. Esse é o meu F da tabela. Substituo lá na minha tabela e agora eu posso tirar a minha conclusão final. Observe que meu F calculado é bem maior que o meu F da tabela, certo? E quando o F calculado é maior que o F da tabela, então eu posso rejeitar a hipótese nula, aquela hipótese que dizia que não havia diferença. Se eu rejeito ela, eu fico com a hipótese alternativa e logo eu posso afirmar que existe sim diferença significativa entre pelo menos 2 tratamentos, ok? Não sei dizer para vocês se existe entre os 3 e nem onde existe essa diferença, mas ela existe. Aí na sequência nós aplicamos um outro teste que vai ser sensível a ponto de nos dizer onde estão essas diferenças, mas isso nós veremos nas próximas aulas.